Você, amigo ouvinte, sabia que cerca de 212 mil pessoas são acometidas de morte súbita a cada ano no Brasil? Ah, aposto que não sabia, não é? E dentre as principais causas da morte súbita estão as arritmias cardíacas. Essa acho que menos ainda, né? Então, pois é. No nosso quadro Em Dia com a Saúde de hoje, nós vamos esclarecer o que são, como tratá-las e evitá-las. E para nos orientar, eu converso agora com o médico cardiologista, o Dr. Luiz Magalhães. Bom dia, Dr. Luiz. Bem-vindo ao programa Mulher Brasileira. Bom dia, Mônica. Nós temos então esse problema de saúde pública, né? Nós encontramos no mundo inteiro e com as estatísticas nacionais agora mais bem evidenciadas em relação à arritmia cardíaca como a causa mais comum de morte súbita. É verdade. Bem-vindo ao nosso programa. E é estranho ver que tem atletas que passam por isso. A gente vê, quando se fala em morte súbita, a gente tem alguns casos aí que ficaram em destaque na mídia. Mas o que vem a ser essa arritmia? É uma coisa congênita, hereditária? O que causa isso? Então, arritmias são distúrbios do ritmo cardíaco. Ou um aceleramento do ritmo, ou um alentecimento desse ritmo. Então, você pode ter origens genéticas, quer dizer, o indivíduo já nasce com a predisposição para desenvolver essa arritmia, ou pode ser adquirida com a idade, que é uma das causas mais comuns de morte súbita, o paciente com idade, que tem hipertensão, diabetes, desenvolve infarto do miocárdio e passa a ter uma chance maior de ter uma arritmia letal e poder ser vítima de um evento fatal como a morte súbita. A morte súbita, Mônica, é definida como um evento que acontece depois de 1 hora de algum início de algum sintoma. Há 1 hora que a pessoa tem, então, para ser socorrida, no caso? Isso, a definição, né? Se você teve algum mal-estar, até 1 hora você teve um evento fatal, isso é uma morte súbita. Ou, obviamente, você dormir e não acordar, por exemplo, também é definido como morte súbita. É que quando fala morte súbita, a gente pensa assim que é de imediato, uma coisa que bateu, como a gente vê em filme, né? A pessoa grita e pronto, foi. Não, pode ser, por exemplo, começar com uma dor precordial e dentro de um período de 1 hora atendido ou não em hospital, ele pode ser cair em via pública ou pode ser atendido em hospital. Mas é para diferenciar daqueles eventos, né, aquelas mortes que acontecem em pacientes internados há dias no hospital, que tem um diagnóstico de um AVC, que tem um diagnóstico de uma complicação, por exemplo, um ferimento de arma de fogo, não é uma morte súbita, né? É uma morte violenta. Isso é verdade. E no caso, por exemplo, você falou sobre ritmo do coração. Então, tanto mais lento quanto mais rápido o batimento é uma arritmia, não é considerado, então? Exatamente. Agora, existem arritmias benignas, que não trazem risco de morte súbita, e existem arritmias ditas malignas, que devem ter um cuidado mais expressivo. E aí é que a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que é um departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem esse empenho, inclusive com a campanha de prevenção de morte súbita, e que foi definido dia 12 de novembro como o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias e Morte Súbita. Olha, porque eu fiquei espantada com a estatística de 212 mil pessoas por ano no Brasil terem esse problema e as pessoas desconhecerem. Porque a gente vê dito como morte súbita, né, em casos, assim como eu estava falando, de atletas que passam por tantos exames, tantas coisas para poder verificar se ele está apto a exercer aquela função. E a gente vê, às vezes, morrer em campo, morrer numa quadra, de repente, né? Exatamente. Essa sua observação é muito pertinente, porque assim, a SOBRAC, que é a Sociedade de Arritmias, ela está querendo divulgar os casos que não aparecem na mídia. Quando um evento acontece com um atleta, ele está sendo transmitido para milhões, bilhões de pessoas. Então isso ganha uma grande repercussão e que leva a refletir toda a sociedade em relação à presença. Mas a inveja de que atleta morrer subitamente é um evento muito, felizmente, muito raro. Isso já é verdade. as outras pessoas comuns que estão andando na rua, nos seus transportes, ou em casa, onde acontece a maior parte desses casos de morte súbita, que é o idoso, que não tem acesso a serviços de saúde. Então, esse que é o grande problema que a gente está querendo divulgar para prevenir e saber orientar a população a como se cuidar. É porque o que chama atenção, como eu falei, quando acontece com um atleta, todo mundo fica, oh meu Deus, o que foi isso? Por quê? Que tipo de exame a pessoa faz para poder detectar, quer dizer, diagnosticar esse tipo de problema? Porque se é uma coisa que pode ser, como o senhor falou, congênita, pode ser hereditária, mas também pode ser adquirida, se a pessoa faz um exame não é com tanta frequência, faz justamente no período em que não desenvolveu nada, porque não é uma coisa hereditária na família dela,
se ela vier morrer disso, as pessoas podem dizer que ela não tinha ou tem uma forma de verificar? Existe. Assim, o divisor das águas a gente compreende mais ou menos 35 anos. Antes dos 35 anos, pessoas que praticam esporte, atletas ou não, a maior parte dos casos de morte súbita estão relacionados com doenças congênitas. Uma má formação do coração, uma arritmia que ele nasceu por um defeito dos canais elétricos do coração. Após os 35 anos, geralmente a causa mais comum é doença coronariana, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, para a gente rastrear uma pessoa, identificar se ela tem um risco maior, é o simples anamnese, examinar o paciente, conversar, ver se ele tem história de morte súbita da família. Um eletrocardiograma muitas vezes é muito importante. Agora, de acordo com a presença de anormalidade na história e exame físico ou no eletro, outros exames complementares podem ser solicitados para corroborar ou afastar a hipótese de um risco. No caso, por exemplo, a gente vai ao médico, a gente sabe que a população brasileira tem aquela história da automedicação, tem um chazinho para melhorar quando está com probleminha, não é? Mas as pessoas que não fazem como a gente costuma fazer check-up todo ano, elas correm mais risco não estando dentro a partir dessa idade de 35 anos ou não? Ela pode ser acometida também por causa do estresse mesmo do dia a dia que a gente vive? Todos nós podemos ter, raramente alguma intercorrência, mas se você faz a prevenção e se você, por exemplo, sabe que seus pais são hipertensos, são diabéticos, já tiveram infarto, provavelmente você tem que se cuidar maior. Alimentação? Alimentação é a prevenção da doença. Então, você vai cuidar da sua pressão, você vai diminuir o sal, você vai usar seus medicamentos para controle da pressão e do diabetes, para prevenir que mesmo fazendo atividade física, que é bom, é importante, você esteja salvo de um evento fatal. Doutor Luiz, tem uma perguntinha aqui da nossa ouvinte, André, do Santos de Cascadura. Ela fala, se possível, porque para comentar, eu não sei se tem a ver com arritmia, síndrome de pré-excitação ventricular tem a ver com isso? Sim. É um dos distúrbios genéticos. O indivíduo ele nasce com um defeito, uma mutação, e que ele já tem um eletro alterado desde o nascimento. Pode desenvolver sintoma ou não. Quando ele tem sintoma de palpitação, o coração dispara, esse paciente precisa ser analisado e feito o tratamento específico, e que inclusive existe a possibilidade de cura. Procedimentos como a ablação por cateter, que já são disponíveis em todo o Brasil desde a década de 90. É uma arritmia isso, então, no caso, né, a causa? Pode ter uma arritmia. Você pode ter só um eletro anormal, ou você pode ter o desencadeamento de uma taquicardia, por exemplo. Então, acompanhamento pelo cardiologista, no caso, para fazer eletros, tem que ser pelo menos anual, semestral, tem que ter algum cuidado especial? Vai depender exatamente do seu fator de risco pessoal. Se por acaso você tem história, vamos dizer, importante na família de diabetes, hipertensão, ou de derrame, que é o AVC, ou infarto, você vai ter um cuidado mais apropriado. Mas geralmente se aconselha que o paciente, quando completa os 40 anos, ele começa a ter um acompanhamento clínico, e caso seja detectado alguma anormalidade, ele pode procurar o especialista, no caso cardiologista. Isso é muito importante mesmo a gente estar, porque é o patrimônio que a gente tem, a saúde, a gente tem que, para poder manter qualidade de vida, preservá-la através justamente desses exames que a gente faz assim com uma certa constância para poder antecipar, até mesmo onerar menos o bolso. No caso da Sobrac, a campanha Coração na Batida Certa, é uma campanha de alerta também, porque o senhor comentou que dia 12 de novembro que é o Dia Nacional, não é? Mas essa campanha, ela vem aqui? Então, é uma campanha que tenta alertar a sociedade civil, as entidades hospitalares, o governo municipal, estadual e federal, sobre como desenvolver, vamos dizer, mecanismos para alertar a população, para que elas procurem um médico no sentido de prevenção, que é a palavra-chave, né? Prevenir que a doença se instale. Não só as doenças genéticas, que as pessoas já nascem com ela,
mas exatamente as doenças que são adquiridas por um mau atendimento próprio do paciente. Uma hipertensão mal cuidada, um diabetes que não foi cuidado, seguramente vai desenvolver doença cardíaca com a idade e vai ser esse paciente que vai ter maior suscetibilidade para ter uma arritmia fatal no futuro, por um infarto, por exemplo, que é a causa mais frequente de eventos letais. É verdade, e a gente vê que informação é a melhor prevenção, para que a pessoa saiba até o que procurar para poder se livrar de um mal desses. Exatamente, identificar o paciente que tem risco, orientá-lo para que ele faça vamos dizer, as devidas medidas preventivas e, obviamente, oferecer a essa população as formas de tratamento de alta complexidade. Seja ablação por catéter, colocação de marca-patos, incluindo os desfibriladores implantáveis. Então, são várias medidas, desde a parte preventiva até a alta complexidade. É verdade, porque a gente vê que as pessoas no sistema público, elas demoram, às vezes, a gente vê tanto isso anunciando, demora 1 mês, 2, às vezes 4 meses, a pessoa pode até não ter tempo mesmo de solucionar seu caso, ou até mesmo identificar, né? Exato, a identificação e o encaminhamento devido para que, de acordo com a urgência do caso, esse paciente tenha tempo de ser atendido. É verdade, é muito importante a prevenção mesmo. Doutor Luiz Magalhães, existe algum telefone, site, e-mail que as pessoas possam ter mais informações sobre arritmia, sobre esse problema, para poder justamente se prevenir? Sim. Então, dentro da campanha de prevenção de morte súbita, a sociedade, junto com a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, dispõe de um site com acesso para os leigos. E nós temos, então, o www.sobrac.org. www.sobrac, S-O-B-R-A-C, você mudo, né? Isso. .org. Perfeitamente. E lá tem link para as pessoas, por exemplo, mesmo lendo todo o material, fazerem perguntas e... Existe um contato com o público, com o leigo, no qual podem ser enviadas perguntas, que na medida do possível vão ser respondidas, e o acesso vamos dizer, às informações básicas de prevenção. Prevenção e tratamento, que é importante também, né? As pessoas que já adquiriram, infelizmente, né, esses distúrbios, que é um fator de risco para a vida mesmo dela, porque ela pode, como a gente mesmo disse aqui, a morte súbita, e aí não tem jeito, né? A única coisa que para que ela não tem jeito é para a morte, que a gente sabe. Olha, doutor Luiz Magalhães, muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero poder contar com o senhor outras vezes aqui para a gente informar mais aos nossos ouvintes. Desejo ao senhor um excelente dia, um final de semana maravilhoso que está chegando aí. Né? Muito obrigada. Muito obrigado também, Mônica. Tchau, um bom dia. E é isso, gente. Eu conversei aqui com o doutor Luiz Magalhães, cardiologista.